Para desvendar a estrutura da crotoxina, os pesquisadores estudaram separadamente cada uma das partes que formam a molécula, a crotoxina A, ou Ca, e a crotoxina B, ou Cb. Eles queriam entender por que a ação do veneno da cascavel depende das duas partes do complexo crotoxina, ou, melhor dizendo, por que a Cb precisa da Ca para agir no organismo. Uma etapa foi determinar a estrutura da Ca. Aqui a gente está vendo só a chamada estrutura secundária. Então, essa molécula, ou esse resultado, mostra que ela tem essa estrutura em hélice, né, que forma os átomos. Então, a Ca sozinha em solução tem essa configuração. Aqui são duas, digamos, projeções. Aqui é olhando de frente e aqui olhando de lado. Então, digamos, aqui é o início dela e ela vai seguindo até que você chega ao final dela. Essas estruturas aqui são partes dela que são flexíveis, que são partes que não adotam, digamos, uma conformação específica e que na estrutura cristalográfica elas não são visíveis pelo fato de serem móveis. Mas nos dados de espalhamento a baixos ângulos a gente consegue modelar isso daí e obter, digamos, qual seria a conformação dessas partes. Para produzir o modelo, os cientistas compararam os dados experimentais com as informações propostas por modelos teóricos. O que a gente usou? A gente partiu da estrutura cristalográfica dela, que é esse núcleo, mas essa estrutura tinha partes faltantes, essa daqui e essa daqui. Então, a curva vermelha é a estrutura cristalográfica, ou é a curva teórica só do modelo cristalográfico. Então a gente mostra que o ajuste não é tão bom. Mas quando você adiciona a esse modelo essas partes que estavam faltantes, você consegue melhorar o modelo. Então foi isso que a gente fez. Lógico que o modelo final é próximo do que já era conhecido, mas a gente mostra que é possível obter ainda mais informações. No caso da Cb, essa abordagem permitiu derrubar a hipótese de que, isolada, ela seria um monômero. Você pode ter a proteína como uma molécula única. Isso a gente chama de monômero. Muitas vezes, essas moléculas se juntam duas a duas. Isso a gente chama de dímero. Em alguns casos, elas se juntam 3 a 3. Forma-se um trímero. Outros casos, 4 a 4. Tetrâmero e assim por diante. Tinha-se uma hipótese de que a Cb, em solução, ela era monomérica. Mas quando a gente tenta ajustar os dados de espalhamento de raio-x a baixos ângulos, ou dados de Sachs, usando a Cb monomérica, ela não ajusta os dados. Então isso já mostrou que, olha, ela não era monômero. Como o tetrâmero Cb não é tóxico, os pesquisadores inferiram que a região que ataca o sistema nervoso central fica escondida num local que não tem contato com as células até que a molécula chegue na região-alvo. Reunindo todos os dados, o grupo chegou a este modelo. Em uma ponta da proteína fica a região N-terminal. Na outra ponta fica a região C-terminal. A C-terminal, provável responsável pela ação tóxica, fica escondida pela ligação entre a Ca e a Cb. O que se sabe é que a subunidade A, ela inibe parcialmente a atividade da B e leva a B até o sítio do nervo para a atuação da parte B. Então, com o nosso modelo, a gente viu que o C-terminal e a região do sítio ativo, eles estão escondidas na região onde a parte A se liga com a parte B, mas a porção N-terminal está exposta. Então a gente acredita que a interação com a membrana do nervo, que a gente chama de membrana pré-sináptica, da cortoxina B, se daria inicialmente por essa região N-terminal. A hora que essa região N-terminal se liga com a membrana, aí então a parte A, a subunidade A, né, sairia desse complexo e aí toda a Cb ficaria exposta para atuar diretamente sobre a membrana. A Ca seria uma molécula carregadora da Cb,
Mas quem vai ter atividade mesmo, né, isso já foi provado por vários experimentos, né, não pela gente, por outros pesquisadores, é que a CB que vai ter a atividade biológica, né? Então, essa CA é uma molécula carregadora. A conclusão do estudo é uma nova hipótese. Se a descrição do mecanismo de ação da crotoxina estiver correta, ela permitirá aos cientistas pesquisar possíveis aplicações terapêuticas para a substância.